escutando a alma, posso sentir meu interior refletir com calma. Tenho a semente do mais puro amor que vem de Deus, que é meu Pai. Quero livrar meu coração do jugo cruel da ilusão e descobrir que o tesouro da alma é a intenção. Ter atitudes de amor e não deixar morrer o bem. Jesus nos ensinou a amar a Deus e ao próximo como a mim também. Nós vamos conversar a respeito da escuta do ser humano integral e a honestidade emocional, elementos para a promoção da saúde na vida de cada um de nós, na casa espírita, no trabalho, em qualquer lugar aonde nós nos encontremos. Porque, como já foi muito bem dito aqui hoje, nós sabemos muito falar, né? Sabemos muito pouco ouvir, sabemos muito pouco ainda acolher. Os Espíritos têm nos dito, dentro do movimento espírita, como uma constante, que nós já sabemos a saciedade o que fazer. Desde a psicografia de André Luiz até as falas recentes de Irmã Truffaut, tem nos chamado a atenção para o fato de que nós já conhecemos muito em termos de informação. O que precisamos é viver as informações que nós já temos. Então, André Luiz chega a afirmar que se nós conhecemos se nós temos uma semana de estudo cristão, nós sabemos a saciedade o que fazer. Vocês vejam que profundidade é isso. E é verdade que quando nós começamos a estudar os textos evangélicos e a desdobrar, por exemplo, o significado de um simples versículo, como Emmanuel fez muito bem em várias obras, nós vemos a multidão de significados que tem, às vezes, uma única passagem, uma única assertiva do Mestre. E a irmã se veio nos dizer que nós já sabemos o que fazer, precisamos aprender como fazer. É sair do que para ir para o como, porque o que tem sido repetido, e inclusive tem feito de muitos de nós máquinas de repetição, que aprendemos a decorar, aprendemos a saber intelectualmente aquele conhecimento sem que ele seja vivenciado. E isso já foi uma preocupação de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, quando ele fala a respeito da força moral do médium. Ele vai dizer que o doutrinador adequado, ou aquele espírito que consegue transformar ou exercer alguma influência sobre um outro espírito de natureza inferior, é aquele que tenha força moral nas suas atitudes. E ele vai dizer, o que é força moral? Força moral não é a doutrinação verbalística, é a doutrinação da vivência, a doutrinação que irradia de uma forma natural do ser humano em virtude das suas conquistas. As conquistas, como nós temos visto, se baseiam naquilo que é vivência. Por isso que na nossa língua portuguesa, saber e sabor têm a mesma raiz etimológica. A gente sabe o que a gente sente o sabor, o que a gente conhece na prática. O resto a gente decora, né? A gente aprende, a gente se instrui e faz parte também do processo de aprendizado, e isso é uma das etapas, mas não é a etapa fundamental, né? Nós vemos nos livros de André Luiz, por exemplo, momentos em que ele está junto dos seus orientadores espirituais e, diante de algum quadro de obsessão grave ou de alguma questão muito difícil, o orientador André Luiz quer logo intervir naquela ansiedade do aprendiz que está vislumbrando tanto uma possibilidade de ajuda quanto de aprendizado, e o seu instrutor rapidamente o contém dizendo, não, isso daí não é para nós, né? Nós sabemos, nós precisamos aqui de quem ame.
Vamos esperar fulana de tal, vamos esperar ciclana, que tem a força moral, que tem o sentimento conquistado. E aí aparece aquelas figuras simples, que não tem conhecimento nenhum, né? Que não tem título, que não tem cargo, que não tem nada, mas tem o amor abundante no coração. Muitas delas vindas das experiências de sofrimento da terra, das condições menos favorecidas, das classes menos abastadas, muitas tendo conquistado na luta da maternidade, das dificuldades dentro do lar, que constroem a vida íntima do espírito, mas que dão, né, essa conquista emocional que é fundamental dentro do processo evolutivo. Aí o espírito chega, com uma palavra, acaba com o processo obsessivo, destrói a resistência do indivíduo que estava lá endurecido na dor, endurecido no erro. Por quê? Porque a palavra é de menos. O que valeu ali fundamentalmente foi a irradiação que veio do coração. Já cansei de ver o obsessor em reunião espírita dizer assim: quem é você para me falar desse jeito? E eu já vi o obsessor dedar os membros da reunião inteira, né? Quem são vocês? Aí vai apontando por um. Você, por exemplo, estava fazendo isso, isso e isso. Você aquilo, você aquilo outro, né? Quem é você para falar desse jeito? É aquilo que os espíritos falaram, né? Um dia para um amigo que estava tentando doutrinar, falando a respeito de amor, falando a respeito de Jesus e citando Paulo de Tarso, né? E ele falou assim: Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas os dois na sua boca revogam sem bala. Ou seja, não tem força, né? Porque não vem lá de dentro, do mais profundo, que é a vivência. Mas graças a Deus a vida foi estruturada nesse processo do aprendizado contínuo, e os Espíritos têm nos chamado a refletir a respeito da grandiosa oportunidade que nós temos tido na doutrina espírita, de amadurecer os conceitos e exercitá-los na prática. E a proposta do Humanizar é esta, né? A proposta de que nós possamos trazer para as nossas casas espíritas a sinceridade das nossas ações, a sinceridade dos nossos propósitos, a sinceridade dos nossos esforços. O que nos caracteriza como espíritas não é termos conquistado, é estarmos a caminho. A Maria Modesto fala com toda clareza: não somos espíritos que somos bons por sermos espíritas. Somos espíritas porque cansamos do mal. Antes corríamos atrás das deficiências, hoje corremos delas. Mas este é um processo. E representa, dentro do contexto de regeneração da Terra, um passo muito grande, porque um grande número de pessoas ainda está correndo a passos largos atrás das deficiências e se regozijando no prazer de vivê-las. E se aqueles que já se cansaram já dão um passo muito significativo. Nós vamos começar evocando esta passagem do Evangelho, que é uma passagem muito especial de Lázaro. Bom, diz o Evangelho que na aldeia de Betânia havia uma família com duas irmãs de nome Marta e Maria e um irmão de nome Lázaro. E diz o Evangelho que Lázaro era alguém muito querido de Jesus, era alguém muito próximo. Aconteceu de um dia, Jesus estando longe, Lázaro cair enfermo e mandaram chamar ao mestre. Ele ouviu o chamado, mas mesmo assim continuou no seu ministério, porque a bênção divina não se apressa, chega sempre no tempo exato da necessidade. E quando Jesus foi ter lá com Marta e Maria, Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias, porque consideravam morto e o enterraram. Os sepulcros à época eram desta forma: era uma caverna onde se colocava o enfermo atado em faixas e lá deixavam até que o corpo se decompusesse. Muito bem, Jesus quis advertir aquelas pessoas a respeito da esperança, a respeito da divina intervenção e dos significados muitas vezes ocultos em torno das experiências, e chama a atenção daquelas pessoas para que observassem a experiência de Lázaro, porque ele apenas dormia. E eles se espantaram porque Lázaro estava morto e advertiram: não, mestre, Lázaro não dorme, Lázaro está morto. Se ele tivesse chegado aqui antes, não estaria, mas agora ele está morto. E Jesus vai ter no sepulcro. E a cena diante do sepulcro é muito significativa, é com ela que eu queria começar essa nossa fala aqui hoje. Jesus está diante do sepulcro e a primeira coisa que ele diz é: tirai a pedra.
Ele fala para aqueles que estão à volta: tirai a pedra. A pedra é retirada e ele fala para Lázaro, que está lá dentro, enterrado e cheio de faixas: vem para fora. Olha que interessante. Quando Lázaro chega para fora, ele fala para quem está à volta: desatai-o e deixai-o ir. É de uma beleza psicológica muito grande essa passagem, porque chama-nos a atenção a convivência na casa espírita e na nossa vida interpessoal e intrapessoal também, na nossa própria relação conosco mesmo, diante dos diversos obstáculos, dificuldades que se apresentam como fatores naturais do processo evolutivo. As lutas, as dores da casa espírita, elas não são nada diferentes daquilo que nós encontramos em outros lugares. E é ilusão nós achamos, porque nós estamos num ambiente religioso, que nós não vamos encontrar conflito, fofoca, maledicência, melindre, queixas e tantas questões que são naturais do ser humano, porque representam pessoas em processo de aprendizado. Um dia um amigo espiritual falou assim: se vocês quiserem ter uma ideia da casa espírita, vocês imaginem como um caldeirão fervente, em que a fervura mistura os ingredientes e amolece pouco a pouco um a um. Uns mais duros, outros menos, uns ficam molinhos rapidinho, outros demoram, precisam de uma fervura mais intensa e mais demorada, mas no final do processo todos ficam. E eles dizem assim: se vocês quiserem ver isso num quadro, vocês imaginem um horizonte onde vem todos de braços dados. E aí vocês veem um coxo, um cego, um estropiado, um caído, um na maca, os outros carregando. Por quê? Porque somos espíritos em processo de reeducação moral, aquilo que Emmanuel sintetizou quando disse que a Terra é uma escola e é uma enfermaria, e nós somos aqueles que estamos em busca de alta do processo educativo. Então, chamamos a atenção a esta passagem porque muitas vezes nós lidamos na casa espírita com esses desafios do sepulcro. Pessoas, circunstâncias que estão verdadeiramente enterrados nos seus conflitos, nas suas dores, nas suas dúvidas, nas suas insatisfações, enterrado nas suas dificuldades de interpretação, nas suas crenças negativas. E a presença do social perante o indivíduo é de extrema importância, porque o processo evolutivo ele é pessoal. Sem sombra de dúvida, cada um de nós crescerá e amadurecerá de acordo com seus próprios passos, no seu ritmo, no seu tempo, independente do seu próprio esforço. É isso a porta estreita que Jesus se referiu. No entanto, o processo de desenvolvimento individual se dá no social. E isso tem um papel muito significativo, porque a gente cresce amadurecendo o indivíduo no meio social, e o indivíduo amadurecido atua no meio, amadurecendo o meio. Assim como o meio atua favorecendo o indivíduo. É como se fosse a semente e a terra. A semente traz em si o potencial de ser a árvore única, mas ela vai precisar do adubo e vai precisar do nutriente que está na terra, que é o contexto do qual ela se encontra. Muito bem, então diante do sepulcro, Jesus fala para aqueles que estão à volta: retirai a pedra. O homem estava amarrado dentro da própria morte espiritual, dentro do sepulcro. Teria que ser o social para retirar aquela pedra. Muitas vezes nos nossos conflitos, nas nossas dificuldades, nós precisamos de quem nos advirta. Certamente nós amadurecemos pela nossa própria conquista, e importa considerar, sem sombra de dúvida, neste processo, o que nós aprendemos a nosso respeito, o autoconhecimento, o amadurecimento, aprender a ser indivíduos, e indivíduos livres e libertos. Jung fala que no processo de individuação, aquele que se encontra no estado de amadurecimento é aquele que sai da necessidade de afirmar as próprias ações através das autoridades. Ou seja, passa a se guiar através daquilo que sente, daquilo que pensa. No entanto, o processo de aprender a respeito de nós mesmos inclui a participação do outro, inclui a troca, inclui a partilha. Por quê? Porque frequentemente a gente se fascina. Frequentemente, isso é muito comum, parece um fenômeno que não é, mas é muitíssimo comum. A gente entra naquilo que Allan Kardec escreveu no Livro dos Médiuns como processo de fascinação, que é a incapacidade de autorreflexão, de autocrítica, e incapacidade de fazer análise sobre uma determinada circunstância. Na grande maioria das vezes, isso aparece em nós ou no outro na forma de fenômenos sutis, que não chamam tanta atenção, e que fazem com que a gente leve a nossa vida de uma forma natural, como se tudo que a gente estivesse vivendo fossem coisas muito normais ou naturais. E as coisas, às vezes, são
comuns, mas não necessariamente normais, nem necessariamente naturais, né? São, às vezes, fenômenos comuns que representam a escolha da maioria, mas não representam necessariamente escolhas que necessitam estar presentes no nosso fenômeno evolutivo. Então, Kardec vai dizer assim: há processos obsessivos em que é necessário uma força magnética externa para auxiliar o indivíduo a sair do processo de ausência de raciocínio ou de domínio, seja da auto-obsessão, que é o domínio das próprias emoções, das próprias crenças sobre si mesmo, ou seja da obsessão externa, o domínio de outras vontades sobre cada um de nós. É o momento em que a gente chega e começa a partilhar com os companheiros o fenômeno da vida, começa a compartilhar com amigos, com um terapeuta, começa a compartilhar com um psicólogo, com um médico, com alguém que esteja capacitado para nos ouvir, aquilo que é das nossas necessidades fundamentais. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa, pouco a pouco, a visualizar aquilo que é o ponto de vista. E o que é o ponto de vista? O Alquinda já falou aqui muito bem. O que é o ponto de vista, gente? Fala pra mim o que vocês estão vendo. Chico? Não, tem Chico aqui não. Cabo de DVD? É a cabo de um DVD. O que mais? Uma roupa? Roupa? Marrom? O que mais, gente? Foto do Chico? Não tem Chico não, gente. Vocês não enxergam direito, não. Tem Chico nenhum. Nem Kardec, nem Jesus. Tem um espírito inferior aqui. Tem não? Gente, vocês não enxergam direito. Sabe? O problema de vocês é que vocês não abrem as vistas, né? Por isso nós temos tanto problema no nosso relacionamento. Não é assim no dia a dia, gente? A gente não começa e daí vai para as agressões. Vocês prestaram atenção na palestra da Alquinda. Vocês estão falando o que vocês estão vendo. E eu estou falando o que eu estou vendo. Né? Ponto de vista é a vista de um ponto. É um ângulo da visão. É uma análise. Aquilo que a Alquinda mostrou no cubo. Um olha um ângulo, outro olha outro ângulo. E, em geral, está adequado. Então, a escuta e a partilha são fenômenos importantíssimos na nossa vida de relacionamento para ajudar-nos a amadurecer a respeito de nós mesmos e ajudar o outro a amadurecer. O problema é que a gente gosta muito de ser ouvido e pouco de ouvir, né? Gosta de queixar. E tem uma diferença entre a partilha que é terapêutica e a partilha que é destrutiva. A partilha que é destrutiva é aquela que não está comprometida com a mudança. É o queixume. É a gente começar a lamentar a vida. Vocês já viram, na nossa sociedade tem um verdadeiro campeonato de desgraça. A pessoa chega e começa a falar assim: você não sabe o que eu estou passando. Estou passando por essa dificuldade, aquela outra. A outra que deveria colher diz assim: você está passando por isso? Você não sabe o que eu estou passando. E aí vira o campeonato de desgraça para ver quem é mais infeliz, né? Isso quando começa a disputar remédio. Você toma diazepam? Eu também, mas eu não tomo só diazepam, não. Tomo diazepam, triptilina, né? E aí começa uma disputa de antidepressivo, classes, né? E a coisa só vai agravando. O que é isso? Isso é o cultivo do sofrimento, o cultivo da desgraça. A partilha que é terapêutica é aquela que está comprometida com a mudança. É o desabafo, aquilo que a psicologia chama de catarse. É ouvir e ser ouvido. Falar e aprender a acolher, a escutar. Representa esse primeiro momento em que na vida social nós criamos espaços para isso e abrimos a possibilidade para retirar a pedra que tampa o sepulcro. Mas uma vez retirada a pedra que tampa o sepulcro, uma vez a alma acolhida, escutada, né, desabafada, a outra fala de Jesus é muito significativa. Lázaro, vem para fora. O homem está amarrado, gente, lá, num monte de laços. O que é a nossa primeira atitude? O que a gente esperaria que fosse acontecer normalmente? Todo mundo correr lá para dentro para pegar o pobre do homem que faz 4 dias que está lá. Mas Jesus não faz isso, porque Jesus era mestre e era pedagogo. Então ele fala: Lázaro, vem para fora. Não somos nós que entramos na tua situação, é você que sai dela. E você sai pelas próprias pernas. Eu até hoje estou pensando como é que Lázaro saiu, né? Eu só chego a uma conclusão: deve ter sido assim, não deve? As pernas e as mãos todas amarradas, e só pode sair pulando. Mas ele saiu.
significa que uma vez socorrido, acolhido, o indivíduo tem que dar o próprio passo. Tem que fazer o recurso de amadurecimento. E na hora que está do lado de fora, já tendo dado o próprio passo, aí entra a lei divina. Olha que linda a fala de Jesus. Você já deu o seu passo, você já está do lado de fora. Agora é a hora do social. Desatai-o e deixai-o ir. Assim que a vida dá um passo, desejando que nós ofertemos o outro. E na hora que nós ofertamos o nosso passo, a vida dá o algo mais. É por isso que uma grande soma de pessoas na humanidade está se considerando desprestigiada, não amada, abandonada por Deus, porque não percebe que a pedra já foi retirada do sepulcro há muito tempo, mas que a vida não vai lá dentro buscar para que o indivíduo saia. Vai ter que sair por si mesmo. E de que sepulcro nós estamos falando? O sepulcro da baixa estima, da menos-valia, da autodepreciação, da culpa na experiência do remorso, que fica só se desprestigiando, se bombardeando, se autopunindo, sem dar os passos necessários para ir em direção à luz, porque o sepulcro é o local escuro, é a sede das sombras, é onde reside aquilo que não é amado, aquilo que não é reconhecido, aquilo que não é validado em nós. A luz é a figura do Cristo que está do lado de fora, representando o processo de iluminação. Está dizendo, vem, né? Então esta passagem é muito significativa, eu quis começar com ela para nós refletirmos a respeito da escuta do ser integral. Porque o Evangelho é muito claro quando ele nos dá a diretriz. Não julgueis uns aos outros, não faleis mal uns dos outros, não vos queixeis uns dos outros, não vos mordeis e devorais uns aos outros. Paulo era mais realista, né? Ele já tinha morrido de vontade de morder Tiago lá na casa do caminho, né? Pedro, que não deixou, já estava doido para tirar uma lasquinha dele. Então ele já sabia muito bem do que ele estava falando. Não vos provoqueis, não tenhais inveja, não mintais. Porque ele sabia que isso daí eram fenômenos naturais da experiência humana. Como o Vanderlei colocou aqui hoje, falando um pouco a respeito da inveja, né, e da maledicência. Mas o Evangelho também nos dá a terapêutica. Ele nos diz, amai-vos, acolhei-vos, saudai-vos, tende igual cuidado uns pelos outros, suportai-vos, sujeitai-vos, confessai-vos e perdoai-vos. As diretrizes estão lá. Né? Então nós precisamos aprender a sair dessa situação aí. Porque muitas vezes as nossas realidades relacionais parecem dessa maneira. Um monte de gente armada, prestes a soltar. Sabe o que é isso, gente? Isso aqui é quando a gente se torna espírita de carteirinha sem ser espírita de coração. É quando a gente aprende a falar igual o Chico, a andar igual o Chico, né? a escrever igual o Chico, a usar expressões igual o Chico, igual o Divaldo, igual qualquer outro líder espírita, sem introjetar aquilo que transformou a vida deles, aquilo que fez sentido para o coração deles. Né? Quando a gente larga a mão da alegria, larga a mão da espontaneidade, da naturalidade, para adotar formas padronizadas de ser e de se comportar. São sempre alterações e transformações que são superficiais. Naturalmente, elas não sofrerão, não suportarão o peso das lutas do dia a dia, das provas de autenticidade que a vida nos coloca. E, naturalmente, as armas vão ser apresentadas mais cedo ou mais tarde. Aí, a situação da hipocrisia se apresenta. E a hipocrisia, Maria Modesto fala com muita propriedade, que é o não contato real com o próprio sentimento, o não contato com o coração. Ser hipócrita não é ser falso, ser fingido na intenção. Isso é uma das facetas da hipocrisia. O ser hipócrita é não fazer contato. E muitas vezes nós não queremos fazer contato. A gente foge das dores, foge da responsabilidade, foge das situações que nos trazem desconforto. Porque há no mundo uma fala e uma cultura hedonista, que é a cultura do prazer. A gente quer prazer a todo custo. Se a gente está tendo prazer, que importa a dor. Nós não vamos fazer contato nem com a nossa dor, nem com a dor do outro, porque ela vai contra o princípio do prazer. Né? E o Evangelho fala exatamente o contrário. O Evangelho fala da responsabilidade. Responsabilidade é lidar com aquilo que é real em nós. Tanto no que diz o domínio da alegria e da satisfação, quanto no que diz o domínio das nossas feridas. Porque as nossas feridas, elas vão doer de qualquer maneira. A gente quer que nós as encaremos ou não. Só que quando nós as encaramos e fazemos curativo, elas doem cicatrizando. E quando nós não as encaramos, fingindo que elas não existem, ignorando, falando, né,
entrando por trás da máscara do não dou conta, é meu limite, é minha condição, e muitas vezes mascara uma falta de esforço mesmo nossa de lidar com determinado conteúdo, então, o que acontece? Isso vai para a nossa sombra. E da nossa sombra nos governa. Porque passa a controlar. Passa a fazer com que nós estabeleçamos um processo de domínio daqueles que são o que a Jorge André chama dos núcleos em potenciação. Os conflitos, os resultados das dores, das dificuldades que nós trazemos do passado e que estão guardadinhas lá no nosso inconsciente, mas que não deixam de ser ativos, ficam nos manipulando como se fossem fantoches. Sabe como que isso aparece muitas vezes? Aparece na forma sintomática, na forma do medo, da fobia, do pânico, da angústia, da tristeza, da depressão, que a gente não sabe de onde veio nem para onde vai. Aí de repente o medo da barata, o medo da lagartixa, o medo da multidão, que são medos simbólicos, não é o medo do objeto real. Aquilo é apenas um símbolo do medo que está no oculto. Quando a gente vê lá, por exemplo, a barata, né? O que é a barata? A barata é um animal que no nosso inconsciente coletivo representa aquilo que é repulsivo. Então, quando nós fugimos dos sentimentos que são repulsivos em nós, e aqueles sentimentos se avolumam e vão se acumulando e dominando o lado inconsciente, eles passam a ser simbolizados na forma daquilo que é repulsivo no nosso inconsciente. O nosso inconsciente coletivo. E aí, de repente, vem a barata. E a gente tem uma crise de pânico diante da barata. A barata não tem problema nenhum. A barata não é o foco. A barata é só o símbolo daquela coisa imunda que a gente não quer fazer contato. Aquilo que a gente acha da gente, aquilo que a gente pensa, né? E que muitas vezes no atendimento fraterno ajuda a gente a fazer contato. Olha aí o valor da escuta. Ajuda a gente a fazer contato e a entrar na posse da situação real. Uma vez eu tratei uma companheira que tinha pânico de gato. Não podia ver gato. Aonde o gato passasse, ela tinha uma verdadeira crise de pânico, né? De precisar de medicação e tudo mais. Aí a gente fala assim, mas o que é isso? É frescura, um gato tão bonitinho, né? Tão simples, um animal tão dócil. Mas aí vai lá na mitologia grega para você ver a simbologia do gato. Para você ver o que ele significa em termos de arquétipo, em termos de significado profundo. E tem múltiplas significações. Aí dá para entender onde que está o ponto, onde que está o conflito. Porque a alma é simbólica. Então as nossas feridas, elas doem de qualquer forma. Se a gente encarar e se a gente não encarar. Uma hora ou outra a vida nos obriga a encarar. E muitas vezes nos obriga quando o vulcão entra em erupção. Seja na expressão psíquica ou na expressão física. O nosso amor, portanto, seja sem hipocrisia. Paulo está querendo dizer, o seu amor seja aquele amor da boa vontade real, daquilo que você tem para dar. Que os evangelistas aprenderam muito bem. Porque quando Paulo e João estavam diante da porta formosa do templo de Jerusalém, apareceu um homem pedindo dinheiro. E era um paralítico que estava na porta e tinha já o hábito de se alimentar e se abastecer daquilo que sobrava da experiência alheia. Era uma situação de indigência, uma situação de desvalor, desprestígio. Mas Pedro, aliás, olha para dentro de si, porque Pedro é a figura mais humana do Evangelho, na minha interpretação. Pedro olha para dentro de si e fala, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e entra. E aquele homem levantou, se curou e entrou. E que é isso? Esse é o amor sem hipocrisia. É o amor conectado com o próprio coração, dizendo assim, olha, o que eu tenho, o que eu te ofereço. Mas o que eu tenho, eu te ofereço de fato. Não fica guardado, não fica retido. E quantos de nós temos a ocasião de ouvir, de escutar, de amparar aquele que está em sofrimento? Começando por aquele que está em sofrimento dentro da comunidade espírita, da casa espírita da qual nós fazemos parte. Todos nós, né? Ninguém está isento. Só não pode ajudar o egoísta, aquele que acha que o mundo gira no torno do próprio umbigo, que precisa ser o centro das atenções, que o seu sofrimento é maior do que qualquer outro sofrimento, que não tem tempo para dedicar a dor do outro, porque está sempre na posição de vítima, de deprimido, de massacrado, de pobrezinho. Esse não pode ajudar, mas esse é o egoísta. Esse não é aquele que é desprovido de potencialidade. É aquele que não quer acionar as potencialidades em si. Diante dos desafios das relações, uma que aparece com muita frequência é as expressões do preconceito. E o que é o preconceito?
Preconceito é um conceito prévio, é um conceito pré-formado, estabelecido anteriormente, e que nos faz analisar uma determinada circunstância sob um determinado ponto de vista, que é sempre nosso, da nossa experiência, de forma definitiva. Hoje eu li um pedaço do Laços de Afeto, e a irmã se fala no capítulo sobre a alteridade, uma coisa belíssima. Ela diz assim: a alteridade é aprendermos que precisamos fazer análises na vida, mas que essas análises não precisam ser definitivas. Elas podem estar sempre sobre o jugo da maleabilidade, de serem modificadas, transformadas, expandidas. O que já estava sendo dito lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos nos exortam a não ver o mal que existe no outro, mas aí se pergunta, mas não pode se ver o mal nem para se evitar? E os Espíritos respondem, não. Para se evitar é outra circunstância, uma análise. E a análise é necessária na vida de sociedade, na vida de relação. No entanto, o que deve ser evitado é a maledicência, porque a maledicência está assentada sobre interesses ocultos, sobre outros móveis que não o desejo do bem. Certamente quem está sob coordenação, quem tem uma circunstância de liderança, quem está na direção de uma tarefa, num grupo mediúnico, vai precisar fazer análises a respeito das circunstâncias das pessoas o tempo todo. Você sabe o que não pode acontecer, gente? É que aquilo que os Espíritos têm dito, que a importância do trabalho seja para nós maior do que a importância das pessoas. As pessoas precisam ser prioridade, sem afeto ao trabalho. É uma balança que precisa ser equilibrada o tempo todo. Mas nós precisamos ter cuidado. Lembra que o Evangelho dizia ali: tendes igual cuidado uns para com os outros. Os Espíritos têm nos dito muito isso. Lá na MEI, que é a Associação Médica Espírita de Minas Gerais, que é um grande centro espírita, funciona, né, com atividades diárias, os Espíritos nos exortam a isso o tempo todo. Olha, vocês precisam cuidar uns dos outros, precisam conviver, precisam se visitar, precisam olhar. E sempre que eles falam isso, a gente já fica de alerta, porque tem coisa grave acontecendo sem que a gente perceba. E quando a gente vai ver, tem um escândalo moral por trás, porque as pessoas são naturais, né, humanas, e têm as suas dificuldades, tem uma coisa acontecendo, outra, que as pessoas sempre julgam serem coisas que dizem respeito somente à própria vida, mas esquecem-se que uma vez que nós sejamos trabalhadores de uma casa espírita, de uma instituição, de uma organização, de um movimento, tudo que acontece na vida do indivíduo afeta o todo. Então eles falam, tem desiguais cuidados uns com os outros. Muitos anos atrás, teve uma situação que eu acompanhei, de um companheiro numa determinada casa espírita, que vivenciou um caso de relação extraconjugal. E ele julgava que aquilo estava só no domínio da sua experiência individual. E teve uma consequência na casa espírita tão grande que os espíritos tiveram que convocar uma reunião especial com alguns médicos selecionados e em caráter oculto para poder conter os efeitos energéticos daquilo. E os espíritos, naquela circunstância, direcionaram o contexto do processo energético para um determinado médium, que inclusive adoeceu imediatamente, então logo drenou aquelas energias, e eles falaram assim, olha, vocês pensam que a vida pessoal de vocês está desconectada do trabalho, mas acontece que as barreiras energéticas, magnéticas, de defesa e proteção, elas estão vinculadas ao psiquismo e à vida moral de cada um de vocês. Quando um de vocês cai a defesa deste trabalho e afeta o todo, e tem que mobilizar o todo. E olha, eu vou te contar, foi um trabalhão para poder conter aquele processo. Para vocês verem a repercussão e a importância que é a gente partilhar. Agora, se a gente acha que a nossa vida só diz respeito a gente, não partilha, não tem amigos, não tem pessoas com as quais confiar, pessoas com as quais a gente possa se abrir na condição humana, colocando a nossa condição de luz e de sombra, sem arrogância nem num lado nem no outro, como que a gente vai se livrar das quedas morais? Quem em sã consciência tem condição de se ver livre das quedas sem o amparo dos outros? Porque eu estou para conhecer. Como pessoa e como médico, ainda não conheci quem seja autossuficiente, a não ser aquele que se crê dentro da prepotência e da arrogância, de se dar um valor maior do que tem, né? Então a gente precisa sempre contar uns com os outros e amparar. É por isso que a irmã fala com muita propriedade que
uma das epidemias do nosso movimento espírita é a dificuldade que dirigentes espíritas têm de mostrar as suas deficiências, tendo a necessidade de ter uma capa de santidade de pessoas bem resolvidas, como se nós, que estamos na posição de líderes, na direção de um grupo, de uma tarefa, de alguma coisa, fôssemos pessoas diferentes, né? A Dani lembrava que hoje, mais cedo, uma coisa que nós falamos em Belo Horizonte, é uma grande verdade. Nós que estamos líderes e dirigentes espíritas em uma determinada atividade, não estamos por mérito, estamos por necessidade. Nós somos os casos mais graves. Aqueles que nos visitam e que nós atendemos são os casos simples. A gente lá na associação sempre fala para os pacientes que de tempos em tempos passam por ciclos de tratamento. Olha, vocês vão ficar aqui conosco 1 ano. Nós estamos internados aqui há 25. E os espíritos estão falando que está longe de ter alta, né? Vocês vão passar por um ciclo. Nós estamos permanentemente. Só que estamos internados no tratamento e na condição da ajuda. E a condição da ajuda é aquela que nos trata. Bom, o preconceito precisa ser trabalhado por nós, porque tem uma frasezinha que eu sempre digo que é muito interessante, que alguém já perguntou aqui hoje para o Vanderlei. É aquela que diz assim: olha, incomodou, doeu, leva para casa que é seu. E isso é uma grande verdade. O Vanderlei respondeu muito bem quando questionado a respeito disso. Não significa que tudo aquilo que a gente vê no outro tenha em nós, a gente seja daquela forma, mas sem sombra de dúvida, aquilo que nos dói fala da nossa história, da nossa biografia, da nossa interpretação. Se alguém me cutuca aqui no ombro, eu vou olhar e perguntar o que foi. Mas se alguém me cutuca aqui no ombro, onde tem uma ferida escondida embaixo, eu vou dar um pulo, querendo saber, né, o que aquela pessoa quis me machucando. É assim que muitas mágoas e melindres da casa espírita, inclusive, aparecem. Então, diante dos preconceitos, aquilo que a gente não tolera, que a gente não dá conta, que a gente não ama, nós precisamos olhar para nós e falar assim: esse meu preconceito fala o quê a meu respeito? O que ele me mostra de mim, das minhas crenças, da minha construção, da minha história, das minhas interpretações, da minha maleabilidade ou não? Porque pode ser uma coisa completamente diferente ali da experiência, mas fala alguma coisa a respeito de si. Um dia eu entrei numa loja para comprar uma camisa e não tinha a camisa que eu desejava, mas o vendedor era bom. E vendedor bom é vendedor que te constrange, não é? Você não tem coragem de sair da loja de tanta atenção que o vendedor te dá. E aquele era o vendedor bom. Deu tanta atenção que dali a pouco eu estava no provador com 4 camisas que eu não queria. E por acaso eu tinha encontrado com uma psicóloga amiga minha na porta, e ela tinha entrado para dentro da loja comigo. Nós estávamos os dois numa tarde à toa, coisa raríssima em nossas vidas, adorando experimentar a roupa que não queria, no provador alheio. E aí eu saí com a primeira camisa e logo virei para ela e perguntei: e aí, como é que ficou? Antes que ela pudesse responder, ele, muito solícito, já veio e falou assim: olha só, o caimento ficou perfeito aqui, assado, tantos termos técnicos. Eu, com um sorriso daqui até aqui, virei para ele e falei: ah, mas a sua opinião não vale, a sua opinião suspeita. Normal, né? Uma frase tranquila, né? Para que eu fui falar isso? Na meia hora seguinte, enquanto eu fiquei trancado no provador, esse homem gastou fazendo terapia grátis com a minha amiga. Porque eu sou de uma família rica, eu morei na Europa, eu sou filho de diplomata, eu vou voltar para a Europa, a minha opinião tem valor, eu sei do que eu estou falando. Meia hora só para explicar para ela o valor que ele tinha. O que aconteceu? Eu enfiei o dedo na ferida dele sem saber. Cutuquei a dificuldade que era dele sem nem ter ideia de que estava fazendo isso. E no dia a dia das nossas convivências, nós fazemos isso demais. Cutucamos a ferida do outro sem ter noção que estamos cutucando, e muitas vezes vamos lá sabendo onde nós estamos botando o dedo, abrindo e rodando. Não é assim? Desejando mesmo machucar. Acontece isso aqui também ou só em Belo Horizonte? Só em Belo Horizonte? Brasília não acontece, graças a Deus, devido à situação aqui de ser a sede do nosso governo, que é um exemplo de moralidade, e portanto irradia a força moral sobre a cidade. Muito bem. Então, diante dos nossos preconceitos, nós temos que pensar a respeito da nossa história, a respeito da nossa vida, né, gente? Mas até isso é interessante. Olha, a gente incomoda muito a corrupção, não incomoda? Embora nós sejamos um povo quase apolítico, porque se as coisas que acontecem aqui acontecessem na França, 10% o povo já estava na rua quebrando tudo, né? Mas fazendo com que houvesse um questionamento. A gente, nós já normatizamos a corrupção. Aquilo já faz parte do nosso
né, do nosso cotidiano. A gente ouve uma notícia e fala mais um, e fica por isso mesmo. Mas, por exemplo, a corrupção nos incomoda e muitas vezes nós nos levantamos e falamos: esse político corrupto, rouba, etc, etc. Você sabe por que a gente fala assim? Porque a gente não está lá no lugar deles. Porque se tivesse, era possível que estava roubando do mesmo jeito. Ou mais. Não todo mundo, mas uma boa parte. Por quê? Porque a gente recebe o troco no ônibus e não devolve. Porque a gente vê uma coisa diferente na rua e acha alguma coisa e logo bota no bolso sem procurar se tem dono por perto. Não é? Porque a gente aprende a mentir desde pequeno dentro de casa. O telefone toca, o pai não quer atender, já fala para o menino: não, meu filho, fala que eu não estou não. Ensinando o menino desde pequenininho a ser desonesto. Nós temos várias pequenas desonestidades na nossa vida e cada um vai ter a sua, em algum nível. Se a corrupção te dói demais, sem sombra de dúvida, critique o político, mas olha para a sua própria desonestidade. Olha para a sua própria história de sinceridade consigo mesmo e com a vida, porque isso é muito mais importante para você que aquela corrupção, do que aquele político. E é uma grande verdade que cada povo tem um governo que merece. Né? Se nós não temos ainda um governo reto, é porque também ainda não temos, né, uma população reta. Embora isso nos doa ouvir, não é verdade? Essa passagem é muito significativa, porque Jesus escreve na areia, evitando que aquela mulher seja apedrejada. E o que ele escreve na areia? Ele escreve na areia as dificuldades morais daqueles homens. E aí diz o Evangelho: do mais velho até o mais novo vão saindo um a um. Por que os mais velhos saíram primeiro? Porque já tinham tido mais tempo de errar, né? Mas tinham também mais sabedoria para perceber que ia sobrar para eles. Eles perceberam rapidamente que iriam crucificar naquela mulher os próprios pecados, iriam apedrejar as próprias dificuldades, e que Jesus voltava isso para ele. Mas na hora que Jesus fica sozinho com essa mulher, ele acolhe, e esse é o papel fundamental, que é a escuta do ser integral. Olha, Jesus ouviu o coração daquela mulher, ouviu em gestos, em palavras, em posturas, e perguntou, exercitando a mulher na arte de pensar: mulher, onde estão os que te condenaram? Se foram, Senhor, nem eu te condeno. É como se ele dissesse assim: não existe condenação nas leis divinas. Existe acolhimento, aceitação, existe justiça, mas não existe condenação. Porque condenação pressupõe um Deus julgando, e a vida não está regida sob o sistema de punição e recompensa. Está regida sob a lei de causa e efeito, que é um movimento e um retorno natural. Muito diferente. Então Jesus disse para ela: não tem condenação. No entanto, vai e não tornes a pecar. Mas pecado, do grego, em grego, era a palavra amartia. E a palavra amartia, que se escreve com H, significa errar o alvo, passar ao lado. Então Jesus estava dizendo para aquela mulher: não tornes a errar o alvo, para que não suceda algo pior. Ora, qual é o alvo da vida? O alvo da vida era aquilo que aquela mulher ansiava, amar e ser amada. Mas ela não tinha encontrado aquilo naquela experiência. Então Jesus convocava ela a tentar novamente, só que agora sob uma nova perspectiva, um novo ponto de vista. Vá e não tornes a errar o alvo. Analisa, porque por onde você escolheu, pelo caminho que você elegeu, você não conseguiu. Isso é extremamente importante, prestar atenção aqui nessa postura terapêutica do Cristo, para a gente vivenciar a escuta do ser integral no dia a dia da casa espírita. É observar como que o outro está se colocando em termos de postura. Tem gente que não sabe pedir ajuda, tem gente que nunca vai ter a humildade de chegar e falar assim: me dá ajuda, me socorre, especialmente dirigente. Né? Sabe como que pede ajuda? Implicando, brigando, endurecendo, ficando irritado. Esses dias uma paciente me contou assim: olha, eu sou distante da minha mãe porque eu tenho um grande problema, mas desejo muito estar próxima dela, e eu pago o salário dessa mãe. Ou salário não, eu pago o aluguel dessa mãe. Uma vez por mês eu vou na casa dela, que ela mora sozinha, porque ela não aceita ninguém, não convive bem com ninguém. Uma vez por mês eu vou entregar o aluguel para ela. Só que esse mês eu não pude ir, e aí eu mandei minha filha, que estava indo para a casa da namorada, e ia passar ao lado da casa da mãe. E a minha filha deixou. No dia seguinte eu passei numa floricultura e vi um vaso muito bonito, pensei: minha mãe pode gostar desse vaso. Eu comprei o vaso e parei na porta da casa dela e liguei para saber se ela estava lá. Ou seja, que elas não têm muita intimidade, né? Aquela coisa bem formal.
Né? Deixa eu avisar minha mãe que eu estou indo, estou chegando. Ela diz que ela não tem intimidade para abrir a geladeira na casa da mãe. Então é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo tem um desejo de proximidade. Quando ela estava no telefone, falando com a mãe foi logo falando: minha filha, mas você é muito difícil, hein? Você tem um gênio muito ruim, é muito difícil lidar com você, porque você mandou a fulana vir aqui trazer o dinheiro, isso é muito difícil, disparou um tanto de impropérios. A filha, do lado de fora, com o vaso, ouvindo aquilo da mãe, falou com a mãe: estou aqui na porta e tudo mais. A mãe abriu a porta, viu o vaso, abriu o sorriso e convidou ela para entrar. Ela entregou o vaso para a mãe, agradeceu e falou: não, muito obrigado, virou as costas, foi chorar em casa. O que é isso, gente? Olha as dificuldades de relacionar. A mãe estava pedindo desesperadamente: olha, minha filha, eu só te vejo uma vez por mês, né? É quando você vem entregar aqui. Não manda outra pessoa, não, porque se você mandar outra pessoa, eu sinto sua falta. Você mandou sua filha trazer o dinheiro ontem e eu estava te esperando. É como se a mãe dissesse assim, na linguagem subliminar, né? Você é importante para mim. Mas essa mãe não tem amadurecimento afetivo para se sentir numa autoestima segura o suficiente para falar assim: olha, eu me importo com você. Da próxima vez traz você, por favor, fica aqui um pouquinho. Não. E a filha? A filha não teve maturidade suficiente também para ver na fala da mãe um pedido desesperado de socorro. E aí entra o conflito, aí entra o afastamento. E depois de um longo tempo, e eu falei com ela: você perdeu uma bela oportunidade. Oportunidade da afetividade. Você já tinha levado o vaso, você já tinha feito tudo. Era só naquele momento ter aberto mão de quê? Da idealização, da necessidade de ter uma mãe que seja aquela mãe que você sonha, que você sabe que você não vai ter. Aceita a sua mãe do jeito que ela é. Né? E aprende que aquele que é mais desenvolvido espiritualmente precisa dar o passo afetivo, porque se não der o passo afetivo, não acolhe. E para acolher integralmente é preciso dar um passo. E às vezes pequenas atitudes fazem a gente acolher o outro de uma forma integral. Quando eu virei espírita, aos 16 anos de idade, ou seja, uns 3 anos atrás, eu fiquei muito empolgado, porque primeiro o espiritismo, a gente entra no espiritismo e depois o espiritismo entra pra gente. E quando a gente entra no espiritismo, a gente quer fazer tudo que é espírita, né? E eu sempre fui assim, levemente imperativo. Só levemente. E aí, eu queria desde já fazer de tudo. Eu lembro que eu tinha voltado de uma reunião de evangelho na casa espírita que eu fazia parte, e eu estava naquele dia entusiasmadíssimo com tudo. O evangelho estava tocando minha alma, começaram a aparecer lembranças e percepções do valor do evangelho que estavam adormecidas, né, no fenômeno reencarnatório, e que começaram a me entusiasmar. Mas ainda não estava renovado, mas estava no desejo de me renovar. Inclusive, só um parênteses no caso, quando eu me renovei, minha casa se pacificou. Eu falei assim: que beleza o espiritismo, né? Pacifica a gente, pacifica todo mundo. Eu achei que tinha renovado todo mundo. Foi quando eu descobri que eu era o demônio dentro de casa, né? A casa tinha pacificado porque eu tinha mudado minimamente. Era eu o problema lá dentro. Mas esse dia eu cheguei em casa animado. E estávamos só eu e meu irmão. Meu irmão, eu estava com 16 anos, meu irmão com 14. Essa é aquela fase que eu chamo de fase da vaca. Fase da vaca é aquela fase que o adolescente não fala, ele muge. Você fala assim: fulano, como é que você está? A gente responde: Você não sabe, é um som cultural, você não consegue entender o que exatamente ele está querendo dizer. Meu irmão estava na fase da vaca e eu não conseguia estabelecer diálogo com ele, né? Até porque eu tinha acabado de passar dela. E aí, mas eu estava naquele dia empolgadíssimo, eu resolvi fazer um sanduíche no fim de tarde, de um sábado. E fiz um sanduíche e gritei para ele: fulano, você quer um sanduíche? E ele falou: quero. Era a única hora que eu consegui entender completamente o que ele queria dizer. Era quando eu ofereci alguma coisa. E aí eu fui fazer o sanduíche. Mas eu decidi que fazer o sanduíche não bastava, porque aquele sanduíche precisava ser especial. Afinal de contas, eu estava virando espelho. Aí eu decidi dar um passe no sanduíche. Esse é o caso do sanduíche fluidificado. Botei o sanduíche em cima da mesa, botei as mãos, orei. E lembro que eu fluidifiquei o sanduíche de verdade. Eu lembro até hoje da sensação do sanduíche sendo fluidificado. E comi o meu, esqueci do meu irmão, gritei para ele que estava pronto, na mesma tonalidade da vaca, e entrei para o meu quarto. Eu lembro que eu estava lendo o livro de André Luiz, sentado na minha cama, só estávamos nós dois em casa. Quando de repente, ele bate na porta, você já tinha passado por meia hora, ele bate na porta, eu falo: pode entrar. Ele abriu a porta, entrou com um sorriso daqui até aqui, chegou perto de mim, me deu um beijo no rosto, continuou sorrindo, virou as costas e saiu. Depois disso, a gente melhorou muito a relação. E aí eu fiquei pensando no valor que tem às vezes pequenas coisas, né? Às vezes a gente tem necessidade de discutir relação, de trazer para o concreto, quando um gesto afetivo, de roupa, às vezes um abraço faz tanta coisa.
Eu tinha dificuldade com uma grande dificuldade com uma pessoa que é igualzinha a mim. Então eu olhava para ela e me via, ficava irritado de cara. Porque estava lá um espelho me mostrando com todas as minhas características, que eu não gosto, são muitas. Então eu olhava para as pessoas e ficava irritado. Mas um dia não tinha facilidade, a pessoa abria a boca, a gente já discutia fácil, mas eu trabalhava com essa pessoa, eu tinha que lidar com ela todo dia. Então um dia essa pessoa faltou, caiu enferma. E aí eu percebi. E eu tinha passado na casa de uma paciente um dia, numa visita domiciliar, e tinha um jardim muito bonito. E mestre esperto elogia o jardim, né? E ganha uma rosa, claro. Então, eu tinha elogiado o jardim, ganhado uma rosa, fui embora para casa todo feliz com a rosa. E eu resolvi deixar essa rosa para essa pessoa. Deixei essa rosa para essa pessoa na sala dela e escrevi um bilhete: olha, senti sua falta hoje, fiquei sabendo que você está enfermo, espero que esteja melhor. Um abraço, Andrei. Isso curou a relação. Nunca mais eu tive problema com essa pessoa. O Evangelho diz com propriedade, né? Confessai uns aos outros. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Isso é muito significativo no ambiente religioso em que a gente se encontra. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, todos vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, para que daí não viesse dano para a obra. E aí dá a grande equação difícil do dia a dia. Necessidade pessoal, compromisso com a obra, resultando na decisão da ação. Que a gente deve sempre levar em conta na dinâmica dos processos de dificuldades nossas relacionais dentro da casa espírita. Rubem Alves fala que a gente deveria fazer cursos de escutatória, que a gente sempre vê anunciados cursos de oratória, mas nunca cursos de escutatória, né? Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória. Escutar é complicado e sutil. Por que será que Deus fez a gente com duas orelhas e uma só boca? Vocês já pararam para pensar? Que é muito mais para que a gente escute do que para que a gente fale, né? E o fato de falar, ele precisa ser acompanhado dessa função terapêutica. Então o Carl Rogers fala que as pessoas estão ávidas por partilhar. E ele diz que o simples fato de partilhar, de falar, de desabafar, aquilo que o Alquinda falou, já é terapêutico em si mesmo. Então a pessoa fala e acha que você aconselhou ela e não fica feliz. Por quê? Porque ela fez a catarse, ela encontrou o caminho, na própria fala fez a elaboração do conflito, do propósito, e encontrou a resolução. E isso é uma grande verdade. Quem tem a resolução dos nossos conflitos é a alma. Somos nós mesmos. Mas no processo de interação com o outro, isso vem à tona, né? E aí ele diz que quando a gente escuta verdadeiramente uma pessoa, ele tem essa impressão de: nestes momentos, a gente tem a fantasia de estar diante de um prisioneiro em um calabouço, que dia após dia transmite uma mensagem em código Morse. Ninguém está me ouvindo? Tem alguém aí? E um dia, finalmente, escuta algumas batidas leves que só levam. Sim. É aquele alívio, né, de partilhar verdadeiramente a alma. Aí lá no Humanizar de Belo Horizonte, a Bianca fez uma vivência conosco muito interessante. Era uma vivência da gente poder fazer um desenho sobre um momento da nossa vida em que a gente se sentiu acolhido integralmente. E aí eu fiz esse desenho e eu vou encerrar com ele. Porque a escuta, ela tem que ser para nós um espaço de ausência de crítica. Quando a gente escuta integralmente o sujeito, a gente observa os sentimentos, aquilo que está por trás. Quando a gente fica ouvindo o outro e já está pensando na resposta, já está dando resposta, aquilo ali é porta para o insucesso. O sucesso terapêutico se dá na escuta integral quando a gente tem a condição de ouvir o outro na sua integralidade, né? Sem a crítica. E essa é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade que é você individualizar o processo. Dentro do espaço terapêutico do consultório, isso é uma grande realidade. A gente vê que a gente atende o mesmo caso 1000 vezes. São 1000 casos diferentes. Porque até que aquela pessoa individualiza o caso para nós, mostrando o que ela entende, qual é a proposta, qual é a circunstância, você não sabe o que é o ponto para aquela pessoa. E aí a Bianca pediu que a gente evocasse uma experiência de acolhimento integral. E eu vou encerrar contando este caso para vocês. Teve uma época da minha adolescência que eu estava passando por um conflito muito grande e passei por um momento de agudização do processo obsessivo com o qual eu já reencarnei, né? O Lulu Parola tem um versinho muito bonito que me ajudou a me entender, e ele disse assim: enquanto estamos na Terra,
mesmo entre luzes e flores, para cada Judiaguara temos 5 obsessores. Isso através do Chico Xavier que ele escreveu. E é uma grande verdade, né? Então, ao longo da minha vida, fui descobrindo que eu já reencarnei com alguns processos obsessivos que ainda estão em tratamento e em tratamento. E eu, na adolescência, houve um momento em que esses processos agudizaram, me levando a um sofrimento físico e psíquico grande, que foi um momento chave de resolução de uma parte dele. Eu vivenciei naquela época um sofrimento que estava no meu limite, e chegou uma época que eu fui amadurecendo e percebendo que eu precisava fazer mudanças na minha vida, precisava tomar decisões importantes, mas eu não sabia o que fazer, nem sabia como agir. E um dia eu cheguei na casa espírita que eu fazia parte, que era a Sociedade Espírita Vereda Batista, e lá eu cheguei mudo, não falei nada com ninguém, as pessoas, a grande maioria, não conhecia, e naquilo que eu estava sentindo naquele dia, particularmente, ninguém tinha conhecimento, porque era algo muito novo nas minhas elaborações. E eu estava realmente sofrendo e sentindo a pressão psíquica, através da sensibilidade mediúnica mesmo, da coerção espiritual, e naquele dia eu estava desesperado, mas mais sofrido do que desesperado. E eu lembro que eu fui lá para frente, sentei caladinho antes do começo da reunião e fui fazer uma prece. E antes de fazer uma prece, eu fiz algo que não é habitual meu. Eu, em geral, me dirijo nas minhas preces a Jesus diretamente, porque é com quem eu me sinto bem, me dirigindo. Não gosto de me dirigir a um espírito em particular, mas naquele dia, antes de orar, eu mentalizei rapidamente o Bezerra de Menezes e mentalizei rapidamente Joseph Kleber. Isso veio natural. Como veio natural, eu permiti que aquilo acontecesse. Eu acho que já eram, na verdade, eles induzindo para que eu fizesse isso, para estabelecer um contato. E eu estava lá orando, e eu dizia exatamente assim na minha oração: Jesus, Senhor, tenho consciência das minhas deficiências, tenho consciência da minha dificuldade, mas neste momento não sei o que fazer. Não sei como sair desse nó em que eu me encontro, dessa circunstância. Estou sofrendo fisicamente, psiquicamente com esse processo e estou nos meus limites. E eu lembro que aquilo tinha muito sentimento. Quando eu estava no meio dessa oração, eu senti uma mão tocando no meu ombro. Na hora que eu abri os olhos, era o espírito de Joseph Kleber incorporado no médium. Virou para mim e falou: meu filho, vamos conversar. Me levou para uma sala à parte, me sentou, e sem dar tempo de eu falar nada, ele virou para mim e falou assim: não ignoramos as lutas e as dificuldades com que passam os nossos irmãos. Estamos ao lado. E a partir daí foi falando uma a uma as minhas dificuldades e as coisas que eu estava em. A solução para isso é isso, meu filho, para isso é isso, para isso é isso. Dando uma orientação igual um pai, muito terno. Naquele dia, eu aprendi, através do contágio da experiência amorosa, o que é a experiência de acolhimento. Porque naquele dia eu me senti integralmente acolhido, corpo, alma e espírito. E aí foi esse desenho que eu fiz. Que a ideia, lá de lá, a ideia era uma orelha, sabe? Dentro de um coração, representando aquilo que eu senti naquele momento. Eu te vejo, eu te escuto, eu te sinto, eu te acolho, eu te respeito, que sintetiza no eu te amo. É isso que os Espíritos fizeram por mim, que fazem por qualquer um de nós, porque não há diferença nenhuma. É a experiência da compaixão, é a experiência da misericórdia divina, que não está distante de nós, que pode ser vivida nos nossos agrupamentos espíritas, quando nós sairmos do egoísmo dos nossos conflitos pessoais para entrarmos na grandiosidade das nossas potencialidades de amorosidade, percebendo que cada um de nós é instrumento de Jesus para fazer isso pelo outro, no ambiente em que está. E que o grande objetivo de estarmos reunidos enquanto agrupamento espírita é nos desenvolvermos como família, resgatando, reparando, curando as nossas relações, que representa o reencontro do amor na vida e na história de cada um de nós. Que Jesus possa abençoar os nossos propósitos nesse caminho. Escutando a alma, posso sentir meu interior refletir com calma. Tenho a semente do mais puro amor que vem